Hoje, o Cidadão Comum entrevista Ângela Chaves, ativista social, moradora do Via Colégio, em Santa Luzia. Ângela Chaves, muito obrigada por nos receber. Gostaria de saber a sua trajetória, bem como a sua relação com Santa Luzia. Daniele, minha trajetória aqui em Santa Luzia, né, se iniciou quando meus pais compraram uma casa no bairro Londrina, nos anos 80. Eu era estudante ainda, estudava no Estadual Central, continuei estudando, me formei no Estadual no segundo grau e fazia cursinho, né? Fiz cursinho há algum tempo, para poder tentar faculdade, tentei faculdade, consegui passar na PUC, mas eu conheci meu atual marido, fiquei encantada e abandonei tudo e fui viver o que eu achava que seria eu achei que seria o grande amor da minha vida e que naquele momento era, como continua sendo até hoje. Tivemos dificuldades, tivemos sim muitas, mas conseguimos superá-las e hoje já estamos juntos aí entre namoro e casamento há 25 anos. Tivemos 3 filhos e durante essa trajetória que meu marido nunca escondeu de mim quando ser um dependente químico, mas eu, como toda boa codependente, né, que não sabia que era, porque eu já era codependente do meu pai, que era alcoólatra, né? Então eu já tinha essa codependência em mim, mas não sabia dela. Eu achei que poderia salvar o meu marido, mas na dependência química ninguém salva ninguém. E sem preparo, acabou que eu me atolei junto com ele na codependência. E como na dependência química a gente não coloca culpa em ninguém, eu desenvolvi a dependência química, que talvez já fosse um fator genético em mim por ser filha de alcoólatra. Então, nessa trajetória de 25 anos de casamento, né, durante um percurso eu tive uns 8, 9 anos de ativa, que a gente fala que é o período de uso de drogas, né? Então, eu sou alcoólatra, eu sou usuária de álcool, então eu sou uma alcoólatra. A gente não usa o termo ex-dependente químico porque a doença é incurável. Então, eu sou uma dependente química que estou apenas limpa, só por hoje, porque amanhã, se eu beber, eu recaio e volto à estaca zero. Como tem sido a sua experiência interior e exterior com a dependência química? É muito boa a sua pergunta, porque você me pergunta como tem sido a minha relação com a dependência química, como que eu lido com ela da forma interior e exterior, porque muitas pessoas perguntam como que é você ex-dependente químico. Isso não existe um ex-dependente químico, porque para a medicina é uma doença incurável, então isso aí é muito importante a gente frisar. Não tem cura, eu sou uma dependente química até hoje, eu estou apenas limpa, sóbria, ou seja, eu estou sem o uso da minha substância, que no caso a minha substância de preferência é o álcool. Eu sou alcoólatra. Então, essa relação interior e exterior sempre foi doído, é sofrido, mas eu consegui superar, eu consegui vencer, né? Eu consigo me manter sóbria, limpa, eu não tenho fissura, eu não tenho compulsão, eu não tenho vontade de voltar ao vício, que é uma coisa que perturba muitos dependentes químicos, né? Que a gente costuma falar que ele está sóbrio, ele está limpo, mas ele encontra ainda dificuldade em se manter sóbrio. Então, ele sofre com a falta da substância. E eu não tenho esse problema em sofrer com a falta da substância. Para mim, é muito tranquilo ir num local onde as pessoas bebam e eu saber que quem não pode beber sou eu. Eu sou a doente. O resto da sociedade que não tem problema com bebida pode consumir numa boa. Então, é muito importante frisar isso, porque muita gente fica tentando poupar o dependente químico. Ah, não vai naquele lugar porque vai ter bebida. Não, não é por aí. Porque ali na esquina tem bar, ali na esquina tem bebida. Então, o que é importante o dependente químico saber que é ele que não pode. O outro pode, o problema sou eu que não pode. Assim como o diabético, ele não pode com açúcar, mas outra pessoa pode. Então, não justifica você fazer uma festa e... igual eu faço festa aqui na minha casa, minha família bebe porque ninguém tem problema com bebida. Então, eles trazem bebida e eu tenho... Meu marido é diabético, além de ser dependente químico, e minha tia é. Então, nós fazemos doce. Eles é que têm que saber controlar o problema com a sua doença. E não, nós temos que nos adaptar. E não o resto da sociedade viver em nossa função.
Afinal de contas, os doentes somos nós. Isso é muito importante o dependente químico entender, que a sociedade não vai parar porque ele é doente. Ele é que tem que controlar a sua doença. Eu com o meu álcool e os outros dependentes com as suas drogas, né? E por falar em tratamento, explique-nos o que é o amor exigente e como a família se posiciona quando tem um parente, um filho na situação de dependente. Aqui, antes de eu falar sobre o que é amor exigente, eu quero explicar o que é o dependente químico e o que é o codependente. O dependente químico é aquele que faz uso de substância psicoativa, seja ela lícita como o álcool e os benzodiazepínicos e outros, né, dessa classe, como as ilícitas, como a maconha, a cocaína e o crack. Esse seria o dependente químico, ele faz uso sem controle. Aí a gente considera que é um dependente químico, né? Perdeu o controle. E o que é o codependente? O codependente é aquele familiar que está ali vivendo com um dependente químico. E esse dependente químico consegue adoecê-lo, porque a droga causa a dissolução dos vínculos familiares. Ela adoece, eu costumo pensar que o codependente costuma ser mais doente ainda do que o dependente químico, porque o codependente, eu mesmo, Ângela Pereira Chaves, já fiz coisas sem estar sobre o uso de substância nenhuma, loucura, já subi no morro para comprar droga, já subi no carro dele para ele poder não arrancar. Então, pense bem, o dependente químico, quando faz as coisas dele, ele está sobre o efeito de uma substância, né, que afeta as suas atitudes, o seu pensamento. E o codependente, tudo que ele faz de cara limpa. Então, a doença, para mim, da codependência é ainda mais doída e sofrida do que a da dependência química, porque o dependente químico ele está entorpecido e o codependente está ali de cara limpa, sofrendo tudo aquilo e precisando de ajuda. Então, o que seria o amor exigente? Seria um grupo de autoajuda, onde os membros, através de experiências, trocam, a gente fala, partilhas. Cada um conta a sua história e cada um vai aprendendo com o erro, com os acertos, né? Por exemplo, um erro muito comum que o codependente comete, permitir o uso de droga dentro de casa, achando que está protegendo o seu dependente químico. Não está protegendo. O dependente químico, a partir do momento que ele resolve usar droga, ele tem que assumir os erros de ser pego na rua pela polícia. Ele não pode trazer essa droga para dentro da sua casa e compuscar, sujar, né, o seu lar. E o codependente acha que é proteção, não é proteção. Você custa entender que dentro de casa quer usar droga? Ok, beleza, é uma escolha sua. Mas vá fazer isso no meio da rua, aonde você corre o risco de ser pego pela polícia. Você agindo dessa forma, você está impondo limites e até mesmo dificultando o uso dele, porque dentro de casa ele usaria toda hora, tá trancadinho dentro do quarto dele, com um sonzinho beleza, mamãezinha trazendo comidinha, e a esposinha dando o que quer na mão, e na rua ele tá ali, correndo risco, passando fome, passando frio e tudo. É uma coisa que o amor exigente, né, mostra que deve ser feito e também culpa. Ninguém é culpado por nada, nem o dependente químico é culpado e nem o codependente é culpado do outro usar. O dependente químico é uma pessoa muito manipuladora. Todos nós, eu tenho que deixar claro que todos nós somos manipulador de uma forma ou de outra. Se eu quero obter uma coisa de você, um vendedor, por exemplo, quando ele vai vender, ele manipula o comprador. Ele tenta levar o comprador, mostrar que aquele produto é o melhor. Ele está fazendo um tipo de manipulação, mas é uma manipulação para o bem. E o dependente químico, ele é focado, é isso que eu falo, que todo dependente químico, quando sai da ativa, se ele usar o foco que ele tinha para obter droga para a carreira dele, ele vai ser um cara de sucesso, porque ele fala, eu quero droga, eu atropelo quem for necessário, eu vou mentir para minha mãe, eu vou mentir para minha esposa, eu vou fazer de tudo, mas eu vou obter minha droga. Esse é o foco dele. Então, o amor exigente é para o codependente, o que o NA e o AA é para o dependente químico, grupos de autoajuda. Então, eu falo o seguinte, se você não tratar a família
que é o codependente, e o dependente químico, eu costumo fazer uma comparação. É como dois cegos tentando atravessar uma rua de alto movimento sem nenhum ajuda, sem uma bengala, sem alguma coisa, entendeu? Vai dar o quê? Merda. Porque imagina dois cegos tentando atravessar a Avenida Afonso Pena sem nenhuma orientação. O que vai dar? Merda. É o que eu falo que é o codependente tentando ajudar o dependente químico sem ter conhecimento. O que o dependente químico vai fazer com ele? Afundá-lo. Vai puxar ele para o fundo do poço. Então, é uma coisa que a gente tem que aprender, codependente, sabe? Uma artimanha que o dependente químico usa muito e a família cai como um patinho. Ô, mãe, pelo amor de Deus, eu estou devendo R$150 na boca, eles vão me matar. Lamento, meu filho, então vão te matar, porque eu não vou te dar R$150. Você fez dívida contando com o ovo no cu da galinha, eu não vou te dar esse dinheiro. Então, é claro que ninguém vai matar ele por causa de R$150, né? Então, ele sabe que a família vai ceder e vai acabar dando R$150. A partir do momento que ela barra, não tem mais dinheiro aqui, ele nunca mais vai chegar e vai falar que fez dívida lá. Porque ele sabe que a mãe dele não vai pagar. Mesmo tirando as coisas de casa para roubar e levar. E isso tem que chamar a polícia. A polícia roubou, tem que chamar a polícia. Mas quando eu falo, gente, que temos que chamar a polícia, não é um ato de ruindade, não. É um ato de limite, sabe? De impor limite, dele saber que ali na casa dele, ele não vai poder conseguir mais dinheiro para droga. Se ele quiser droga, se ele não trabalha, ele vai ter que fazer os corre dele. Agora, qual que é os corre dele? Aí você com ele lá na rua, porque a família também não deve interessar, não. Se for preso, sinto muito, lamento, vai procurar um defensor público, não vai ter advogadozinho bom, caro, não. Vai ficar... Porque ele tem que arcar com todas as consequências da sua ativa para ter vontade de sair dela. Hoje o Brasil discute sobre a despenalização do uso da droga. Qual a sua opinião sobre isso? Daniele, muito boa pergunta. Despenalização e legalização. Existe uma diferença muito grande entre isso. Nós vamos descriminalizar, ou seja, o dependente químico, ele não deve ser tratado como um criminoso, ele deve ser tratado como um doente. Mas também vou deixar bem claro aqui que não apoio que eles cometam atos infracionais para obter drogas. Sou a favor que eles sejam punidos, sim, mas que seja oferecido tratamento. E em relação à legalização, pelo amor de Deus, só gente doida para poder pensar uma coisa dessa. Pense na Cracolândia em São Paulo. Nós precisamos de legalizar uma coisa que já está às claras. Nós não estamos dando conta de cuidar dos doentes que nós temos com a droga já proibida. O que eles esperam obter com a droga legalizada? Dinheiro, imposto? Os dependentes químicos só vão aumentar. Ou será que eles têm a impressão que com ela liberada a dependência química vai diminuir? Claro que não, claro que não. Então, despenalizar, eu acho que devemos sim, que não podemos penalizar tratar o dependente químico como um bandido por estar fazendo uso de drogas, o que é diferente do que se ele cometer um ato infracional. Aí sim, ele deve responder por aquilo, mas também dentro tendo um suporte de tratamento nessa penalização dele. Agora, a legalização da droga, eu sou totalmente contra. O Brasil não tem políticas públicas para dependente químico e jamais terá como gerir a legalização da droga. Ângela, você citou sobre a Cracolândia. Como deveria ser a abordagem e o tratamento dessas pessoas que vivem nesse tipo de situação? Bem, em relação à Cracolândia, né, o que deveria ser feito ali? Primeiro, um estudo social de cada caso, né? Temos a mania, né? Todo mundo vê a Cracolândia como todo mundo que está ali, é gente safada, gente sem vergonha, é gente que está ali porque quer. Não, eles não estão ali porque eles querem, eles estão ali porque eles estão doentes, eles precisam de ajuda. E a ajuda que eles precisam não é você dar um trabalho de dia, um hotel de noite, para eles receberem e ir lá comprar 3 pedras de crack, 4 pedras de crack, 5 pedras de crack. O que eles precisam de tratamento? Um tratamento que envolva assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras. Isso sim é ajudar um dependente químico. Não é dar um hotel para ele, um serviço para ele de dia. O serviço viria numa segunda etapa, que seria a ressocialização dele. E como seria essa abordagem? Por gente que não tenha medo de dependente químico. Não adianta você colocar uma pessoa que vai fazer uma abordagem social, sendo que ela já chega com medo dele, que ele vai roubá-la, que ele vai bater nela,
que ele tá sujo, que ele tá fedorento. Sim, ele tá sujo, ele tá fedorento, mas a abordagem, na minha opinião, na minha visão, tem que ser feita por pessoas que conheçam a dependência química a fundo, mas não é aquele conhecimento de que ele obteve em livro, não. Que ele obteve em vivência de vida, em viver com dependente químico. Eu, para poder chegar a um conhecimento que não é muito, eu sei que eu sou um grãozinho de areia nesse aí, eu fiquei 1 ano numa Cracolândia aqui no bairro Santa Amélia, entendeu? Para poder ver quando eles estão na fissura, que começa a dar uma cólica, abstinência? Eles não têm delírio, né? A abstinência, quando chega na abstinência, essa cólica. Por que chama paranoia? Por que eles chamam eles de noiado? Porque no uso, eles ficam achando que estão sendo perseguidos pela polícia. Então, por isso que vem o nome de noiado, porque eles ficam achando que está todo mundo olhando para eles. E às vezes você está tendo uma conversa normal com outra pessoa e eles falam, ô, Ângela, o que você está olhando para mim? Eu falei, ô bebê, você está doido? Não estou olhando para você não, você já está na paranoia. Então, daí que vem o nome noiado. Eles têm essa coisa de estar sendo perseguido, que a polícia está chegando, ou que você está olhando muito para eles. Então, daí que vem o nome noiado, vem de paranoia. Então, eu acho que o tratamento nas Cracolândias deve ser feito dessa forma, sabe? Com abordagem social, o estudo do caso, porque eles têm família, ninguém nasceu... De ovo que eu saiba, nasce galinha, cobra. Gente, vem de um ventre. Então, se veio de um ventre, ele tem uma mãe, ele tem um pai, ele tem uma família. E essa família também pode estar desestruturada e ela também precisa de ajuda. Então, é aí que entraria o serviço da assistência social, dos psicólogos, para poder... Porque o crack, ele causa dissolução familiar. Por que ele está na Cracolândia? Porque a família não deu conta, porque ele também não deu conta de ficar lá. Então, precisava de unir isso de novo. E como que vamos fazer essa união? Ele sendo tratado por psiquiatra, por assistente social, por psicólogos, e essa família também ser assistida, levar o conhecimento dessa família, o grupo Amor Exigente, levar eles para isso e dar toda a assistência que a família precisa para tentar reatar os vínculos. E mesmo que esses vínculos não sejam reatados, porque alguma coisa aconteceu de muito grave naquela família, que o dependente químico consiga prosseguir a sua vida limpo, sóbrio, mas com acompanhamento. Gente, é fundamental, não tem jeito, não existe outra forma de se tirar um dependente químico da droga, né? Sem um acompanhamento, sem um tratamento, pode ser até religioso, sabe? Eu falo assim que hoje é proibido no Brasil o tratamento estritamente religioso. O que a gente fala? Que numa comunidade terapêutica hoje não pode ter apenas pregação. Você tem que ter um psicólogo, tem que ter um assistente social. E então é isso, eu acho que temos que envolver todos esses profissionais na recuperação desse dependente químico. E a abordagem social tem que ser feita por pessoas que tenham empatia com o dependente químico, sabe? E não aquela pessoa que já vai chegar com nojo, como se ele fosse uma simples estatística. Qual o seu nome? Quantos anos você usa droga? Blá, 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 e nunca mais vai voltar? Então, isso aí é bobagem, ficar fazendo estatística. Todo mundo sabe que lá em São Paulo, sei lá quantos milhões tem de craqueiro lá, de usuário de droga. Eles precisam muito mais do que isso. Ângela, qual o seu conselho para os dependentes e os codependentes que nos assistem? Olha, o que eu posso falar como o conselho que eu daria para o codependente e para o dependente químico, porque eu sou as duas coisas, né? Então, eu sou fodida 2 vezes. Para o codependente, não esconda o seu dependente químico. Não adianta, você estar escondendo ele de quem? A sociedade toda já sabe. Você está tentando só esconder de você. Primeiro, busque ajuda. Como? Através de grupos de autoajuda, como Amor Exigente. Existem outros, né? Mas eu cito o Amor Exigente. E para o dependente químico, né? O dependente químico sabe, ele tem certeza, ele sabe da doença dele, mas ele fica na negação. Tipo assim, não, eu não sou, eu só uso quando eu quero, eu não vou beber esse fim de semana, eu não vou cheirar esse fim de semana, eu não vou cheirar... Então, mas ele não consegue aderir ao tratamento. O dependente químico tem uma dificuldade em adesão de tratamento, sabe? Principalmente quando ele já está numa fase crônica, já está mais
mais atolado na doença. Então, a família tem que decidir por ele, porque ele já não pode decidir. Existe uma coisa do povo falar, que peninha que a família internou involuntária. Eu já escutei isso muito quando eu internei meu marido. Eu fiz 3 internações involuntárias no meu marido. Mas quem ia buscar ele na Cracolândia era somente eu. Não é pena. Pena, sabe o que você tem que ter? De ver ele lá na Cracolândia, correndo o risco de ser assassinado por uma pedra de R$5. O que mata, uma coisa que eu quero deixar bem claro, crack não dá overdose. O cabrito pode fumar 100 pedras, ele não vai morrer. O que mata no crack é o submundo, entendeu? O que mata é assassinato. Nunca vi um craqueiro ter overdose. Da mesma forma que eu nunca vi uma pessoa que fuma maconha também ter overdose. Eu acho que existem 2 casos no mundo todo, desde que o mundo é mundo. Cocaína, sim, dá overdose, loló dá overdose, mas crack não dá. O que mata é o submundo dele. Então, o que você tem que fazer? Eu, no meu caso, quando eu vi e tomei conhecimento, eu me tratei e tudo, eu falei, poxa, eu tenho que tomar uma atitude. Vou fazer o quê? Primeiro eu pensei na internação compulsória. Fui brigar com o governo. Aí, chegava ali na subsecretaria antidrogas, que eu sou funcionária do Estado, querendo a ajuda do governo, não era atendida, era muito mal recebida, né? Aí depois eu pensei bem, eu falei, por que eu estou procurando o governo se eu tenho dinheiro? Eu vou internar ele, né? Se ele tem condições financeiras. E fiz a minha primeira involuntária nele. Ele ficou 6 meses, recaiu. Nessa primeira involuntária, o que eu era? Eu era também tão boazinha, gente. Eu saía daqui com uma mala deste tamanho. Adivinha o que tinha dentro da mala? Chocolate, biscoito, bala, batom de chocolate. Ele falava que queria comer mortadela bolonha. Eu chegava lá em Patos de Minas, onde que ele ficou internado, e comprava. Aí, ele estava na clínica de boaça, né? A limpeza da clínica a clínica era o tamanho da minha casa, aqui que é uma casa de 3 andares, para 50 homens limpar. Num tapa eles limpavam. As reuniões e o resto do dia tinha uma piscina e tinha uma academia, né? É uma internação involuntária. Então, o que é involuntária? É aquela que a família assina, o resgate vem e busca, e a clínica tem 72 horas para comunicar ao Ministério Público. Outro tipo de internação que existe no Brasil é a voluntária, aquela que o dependente vai de vontade própria. Geralmente, o usuário de crack tem pouca adesão a essa. E a compulsória? Para mim, a diferença entre a compulsória e a involuntária é que na involuntária você tem dinheiro para pagar, então você não recorre ao Estado. E na compulsória você não tem condições, aí você tem que levar uma série de documentos para comprovar que o bonito é usuário de droga e que já não tem mais condições de responder por ele. Mesmo vivendo na Cracolândia, o juiz não tá bom, porque todo mundo acha uma peninha, né? Nós temos uma história de manicômio que pesa muito nessas decisões judiciais, né? Que eles acham que nós estamos levando os nossos adictos, né, os nossos dependentes químicos, para uma coisa de terror. Para mim, terror é ficar debaixo de um viaduto. Eu, graças a Deus, tive dinheiro para pagar. Na segunda internação, eu já endureci mais um tiquinho, eu já levava uma sacolinha desse tamanho. E levava o quê? Uns biscoitinhos. E pronto. E também não queria conversar muito com ele, não. Tem ligação uma vez por semana. Nessa última internação, então, eu tava o cão. O dono ligou para mim e falou assim, Ângela, você tem que mandar os doces do Vaguinho. Eu falei, compra um pacote de açúcar aí, não é? Açúcar é doce, é só ele pôr na mão e chupar. Porque ele tem banca de revista, ele tem bombonier da melhor espécie. Se ele preferir usar droga, aí ele pode ficar comendo açúcar. Aí o dono da clínica, não posso fazer isso, mas, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Eu falei, não, Giovana, é açúcar que eu vou mandar. Mas aí eu não mandei açúcar, sabe o que eu mandei, gente? Rapadura, que é docinha, né? Goiabada e só. Aí, quando chegou lá, que ele viu, ele bateu a cabeça dela no teto. Mas o dinheiro é meu, essa mulher tá louca. Aí o dono da clínica falou assim, o dinheiro é seu lá fora, aqui dentro quem manda é ela. E ela mandou rapadura, é doce. E por que do doce, gente? Porque o doce tira a fissura da pessoa, acalma. Então, é necessário realmente doce, né? Mas não precisa. Eu vou contar uma casa aqui bem rapidinho para vocês. Eu estava lá na porta da clínica um dia para entrar e parou um carrão. Aí, claro, né, Maria Bico foi ver. A mulher abriu o porta-mala, tinha Danoninho, Danete, Chips, Fandangos, Ruffles, aquelas que vêm numa latinha assim, como é que chama que trem?
Pringles, né? Aí eu falei, a senhora parou no lugar errado. Ela, por quê? Eu falei, isso é para um jardim de infância? Não, é pro meu filho que tá aqui dentro. Eu falei, sabe quando seu filho vai sair da droga? Nunca, minha querida. Ela, por quê? Eu falei, porque ele tá tendo uma vida de rei aqui dentro. Quantos anos ele tem? Ela, 32. Eu falei, você tá trazendo danoninho, danete, batata, baconzitos e tudo? Nunca, ele não vai sair da droga nunca, pode ter certeza. Aí ela ficou chateada, falou com o dono veio falar comigo e falou assim, mas eu adorei a sua atitude, é por aí mesmo que tem que falar. Porque o cara lá dentro da clínica se leva de tudo, né? Então... É o que você frisou, né? Ele não é um pobre, coitado. Não é ele um está pobre. sendo bem tratado. Está sendo bem tratado. Essa clínica que é uma coisa muito séria, isso. É os maus tratos em clínica. Essa clínica que eu levo, fica em Patos de Minas, é uma clínica que eu visitei e que o meu marido me dá a garantia. Isso não sou eu que estou falando, é ele. Não tem droga e não tem maus tratos. Tanto que é feito um doping quando entra e um doping quando sai da clínica, sabe? E é uma coisa que eu não aceitaria jamais, seria o meu marido ser torturado. Porque eu estou pagando para ele entrar em tratamento, não para ser judiado. Aí sim eles iam conhecer o cão chupando manga se judiassem do meu marido. Ângela, para finalizarmos, vamos fazer o pinga-fogo. Perguntas rápidas e respostas imediatas. Você está pronta? Claro. Então bora. Qual a sua cor preferida? Vermelho, fogo. Tá. Sua bebida? Água. Prato? Feijoada, bem gordinha. Heroína? A minha avó. Passatempo? Leitura. Animal de estimação? Meus cachorrinhos. Que São você... dóceis, que é uma beleza. Que bom. O que você mais ama? A minha família. O que você mais odeia? Gente fofoqueira e falso, pelo amor de Deus. Montanha ou praia? Montanha. E o seu sonho, Ângela? Meu sonho é construir uma clínica para recuperação de dependentes químicos, né? Porque afinal de contas essa é a minha militância depois que eu me descobri dependente química e codependente e depois que eu consegui ajudar meu marido. Ok. Ângela, muito obrigada Prazer. por ter nos recebido. Prazer é meu. Até o próximo programa.